Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Também temos um grupo no Telegram para trocarmos experiências, reflexões e boas conversas. Comente aqui se quiser o link para entrar. Se esse conteúdo tocou o seu coração e você quer nos apoiar, escaneie o QR Code na tela e faça uma doação. Toda ajuda faz a diferença para que possamos continuar criando com amor. Obrigado. 10 dias. Era tudo o que restava. Observei o reflexo do meu rosto na tela escura do computador. As linhas de expressão mais marcadas, desde que a notícia se espalhou pelo México inteiro há 3 dias. O meteorito Thanatos, que nome mais apropriado, estava em rota de colisão direta com a Terra. 10 dias para o possível fim de tudo o que conhecíamos. Mateu, você está bem? A voz da minha colega Sofia me trouxe de volta à realidade do escritório cinzento onde passei os últimos 5 anos da minha vida, arquivando documentos sem importância para uma empresa de seguros que nunca me valorizou. Olhei para ela, seus olhos revelando o mesmo medo que via em todos os rostos nas ruas. Estou. A mentira saiu naturalmente. Como alguém poderia estar bem sabendo que em 10 dias tudo poderia acabar? O chefe havia liberado quem quisesse ir para casa passar os últimos momentos com a família. A ironia me atingiu como um soco no estômago. Que família? Meus pais morreram há 2 anos em um acidente de carro, e minha única irmã se mudou para os Estados Unidos logo depois. Eu estava sozinho, completamente sozinho neste momento que poderia ser o último capítulo da humanidade. Foi então que uma memória me atingiu com força inesperada. A biblioteca da Universidade Nacional Autônoma de México, onde passei os melhores anos da minha vida estudando literatura. O cheiro dos livros antigos, o silêncio reconfortante entre as estantes infinitas, a sensação de que ali, cercado por milhares de histórias, eu nunca estaria verdadeiramente sozinho. Sem pensar 2 vezes, levantei-me da minha mesa, peguei minha mochila e caminhei em direção à porta. Sofia me chamou, mas não me virei. Não havia mais tempo para explicações ou cortesias. Se o mundo fosse acabar em 10 dias, eu não passaria nem mais 1 minuto neste escritório que sugava minha alma. Peço demissão, disse para o chefe que cruzou meu caminho no corredor, sua expressão de incredulidade rapidamente dando lugar ao entendimento. Afinal, quantas pessoas não estavam fazendo exatamente a mesma coisa nestes dias? O ar quente da cidade do México me atingiu assim que saí do prédio. As ruas estavam caóticas, mas de uma forma diferente do caos habitual. Havia uma energia desesperada no ar, como se todos soubessem que cada segundo importava mais do que nunca. Algumas lojas estavam fechadas, outras funcionavam com longas filas de pessoas comprando mantimentos, como se pudessem sobreviver ao impacto de um meteorito com conservas e água engarrafada. O metrô estava lotado, mas estranhamente silencioso. Cada pessoa perdida em seus próprios pensamentos sobre mortalidade e arrependimentos. Desci na estação Universidade com o coração batendo mais rápido a cada passo em direção ao campus que não visitava há quase 8 anos. A biblioteca central se erguia imponente contra o céu azul, suas linhas modernistas contrastando com as nuvens que pareciam mais pesadas desde que a notícia do meteorito se espalhou. Meus passos ecoaram no pátio quase vazio. A maioria dos estudantes havia ido para casa estar com suas famílias. Empurrei as portas de vidro e fui imediatamente envolvido pelo aroma familiar de papel antigo e conhecimento acumulado. Meus olhos se ajustaram à luz suave e, por um momento, me senti transportado de volta aos meus 22 anos, quando acreditava que a literatura poderia salvar o mundo. Caminhei entre as estantes, meus dedos deslizando pelas lombadas dos livros como se cumprimentasse velhos amigos. Garcia Marques, Rulfo, Paz, todos ali, imutáveis e eternos enquanto o mundo lá fora desmoronava em pânico. Foi quando cheguei à seção de literatura mexicana contemporânea que o vi. Ricardo. Ele estava sentado na mesma mesa onde costumávamos estudar juntos durante a universidade, a cabeça inclinada sobre um livro grosso, os cabelos ainda incrivelmente negros apesar dos seus 32 anos. Meu coração parou por um instante, depois disparou como se tentasse compensar os batimentos perdidos. Ricardo Cruz. O homem que me ensinou o que era amar de verdade. O mesmo que despedaçou meu coração há 8 anos com uma traição que ainda doía quando eu pensava demais sobre ela. Ele não havia me visto ainda, concentrado na leitura com a mesma intensidade que me fascinava quando éramos jovens. Observei as linhas do seu perfil, mais maduras agora,
o maxilar ainda forte, as mãos elegantes segurando o livro. Era como se o tempo tivesse parado naquela mesa, como se estivéssemos de volta a 2017, antes de tudo dar errado entre nós. Por um momento considerei dar meia volta e ir embora. Evitar a confrontação, a dor, as memórias que eu havia passado anos tentando enterrar. Mas então me lembrei. 10 dias. Se o mundo fosse acabar em 10 dias, que sentido fazia fugir do passado? Respirei fundo e me aproximei da mesa. Meus passos devem ter alertado Ricardo da minha presença, porque ele levantou os olhos do livro e me viu. A expressão no seu rosto passou por várias emoções em questão de segundos. Surpresa, reconhecimento, uma pontada de dor e algo que não consegui identificar completamente. Mateo. Meu nome saiu dos seus lábios como um suspiro, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Sua voz estava mais grave, mais madura, mas ainda carregava aquela qualidade aveludada que me fazia perder o foco quando éramos namorados. Ricardo, consegui responder, minha própria voz soando estranhamente calma considerando o turbilhão de emoções no meu peito. Não esperava te encontrar aqui. Ele fechou o livro devagar, sem tirar os olhos de mim. Eu poderia dizer o mesmo. Uma pausa. Também abandonou tudo para vir se esconder entre os livros? A pergunta me pegou de surpresa pela sua honestidade direta. Sempre fora assim com Ricardo. Ele nunca tinha medo de ir direto ao ponto, mesmo quando isso significava expor vulnerabilidades. Algo assim, admiti puxando a cadeira em frente à dele. Demiti-me hoje. Figura que se o mundo vai acabar não quero passar meus últimos dias arquivando documentos de seguro. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, apareceu no canto da sua boca. Sempre prático, Mateo. Eu tirei licença do hospital por tempo indeterminado. Disse que tinha uma emergência familiar. Ele fez uma pausa, olhando ao redor da biblioteca. Suponho que a humanidade inteira é minha família neste momento. Ricardo havia se tornado médico, lembrei-me. Havia lido sobre ele ocasionalmente nas redes sociais antes de bloquear todos os seus perfis para minha própria sanidade mental. Dr. Ricardo Cruz, cardiologista no Hospital Geral. Sempre soube que ele conseguiria realizar seus sonhos. E você? Perguntou, inclinando-se ligeiramente para a frente. Ainda escrevendo? A pergunta foi como uma facada. Durante a universidade eu sonhava em ser escritor. Ricardo sempre dizia que eu tinha talento, que minhas histórias poderiam tocar o coração das pessoas. Mas depois que terminamos, depois que descobri sobre Helena, eu não consegui mais escrever uma linha que fosse. Como se a traição tivesse levado embora não apenas meu coração, mas também minha criatividade. Não, respondi simplesmente. Parei há muito tempo. Algo parecido com pesar passou pelos seus olhos. Isso é uma pena, Mateo. Você sempre teve uma forma única de ver o mundo. O silêncio se instalou entre nós, pesado com 8 anos de palavras não ditas, de mágoas não resolvidas, de um amor que havia sido interrompido da pior forma possível. Eu podia sentir a tensão no ar, como eletricidade antes de uma tempestade. Por que aqui? Perguntei finalmente. De todos os lugares do México, por que voltar para a biblioteca onde nós éramos felizes, ele completou sua voz baixa. Não sei, Mateo. Talvez porque este lugar represente uma época em que eu ainda acreditava que poderia ser uma pessoa melhor. Suas palavras me atingiram como ondas quentes. Durante todos esses anos eu havia pintado Ricardo como o vilão da nossa história. O homem que me traiu com uma colega da faculdade de medicina e depois desapareceu da minha vida sem uma explicação adequada. Mas a vulnerabilidade na sua voz agora sugeria que talvez a história fosse mais complexa do que eu havia permitido que minha mente magoada acreditasse. Ricardo, comecei, mas ele levantou a mão gentilmente. Eu sei o que você vai dizer, e você tem todo o direito de me odiar. O que eu fiz com você, com nós, foi imperdoável. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que eu reconhecia de quando ele ficava nervoso. Mas se realmente só temos 10 dias, eu não posso deixar passar sem pelo menos tentar explicar. Meu coração acelerou. Durante anos eu havia ensaiado mentalmente este momento, imaginado todas as coisas cruéis que diria para ele se nossos caminhos se cruzassem novamente. Mas agora, sentado ali com o peso do fim do mundo sobre nossos ombros, a raiva parecia uma emoção muito pequena e insignificante. Você não me deve explicação nenhuma, disse, surpreendendo a mim mesmo com a sinceridade. Foi há muito tempo, mas eu quero explicar.
Insistiu, seus olhos escuros fixos nos meus. Porque mesmo depois de todos esses anos, mesmo sabendo que provavelmente te causei mais dor do que qualquer pessoa deveria causar a alguém que ama, você ainda é a pessoa em quem penso quando imagino meus últimos dias na Terra. As palavras dele me deixaram sem ar, literalmente. Senti como se alguém tivesse socado meu estômago e ao mesmo tempo enviado eletricidade através das minhas veias. Ele acabara de admitir que ainda pensava em mim, que ainda me amava. Ricardo, não faça isso. Sussurrei, minha voz traindo a emoção que eu estava tentando manter controlada. Não agora. Não assim. Quando então, Mateu? Sua voz subiu ligeiramente, chamando a atenção de alguns poucos estudantes espalhados pela biblioteca. Ele se recompôs rapidamente, voltando ao tom baixo e urgente. Quando vamos ter outra chance? Em uma semana? Em 2 dias? Quando o meteorito estiver queimando a atmosfera? Ele tinha razão. E eu odiava que ele tivesse razão. Se realmente fossem nossos últimos dias, que sentido fazia manter rancores? Que sentido fazia proteger um coração que poderia parar de bater em questão de dias, junto com todos os outros corações do planeta? Está bem, disse finalmente, minha voz saindo mais forte do que eu esperava. Conte-me tudo. Ricardo respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Suas mãos se moveram nervosamente sobre a mesa, e por um instante louco eu quis alcançar e tocá-las, tranquilizá-lo como fazia quando éramos jovens, e ele ficava ansioso antes das provas. Helena nunca significou nada para mim, começou, e eu senti meu corpo inteiro se tensionar ao ouvir o nome dela. Eu sei que isso soa como desculpa barata, mas é a verdade. O que aconteceu entre nós foi um momento de fraqueza que me persegue até hoje. Fraqueza? A palavra saiu com mais veneno do que eu pretendia. Você chamaria uma noite inteira com ela de um momento de fraqueza? Dor genuína passou pelo rosto dele. Como você soube que foi uma noite inteira? Eu vi vocês saindo do hotel na manhã seguinte. Confessei, as palavras queimando minha garganta como ácido. Fui à procura de você porque queria fazer as pazes depois da nossa briga idiota sobre meus ciúmes. Acabei vendo vocês saindo juntos. Ela ainda vestindo a roupa da noite anterior. Ricardo fechou os olhos com força como se estivesse sentindo dor física. Mateu, Não, o interrompi. Você quer explicar? Então explique tudo. Não me poupe dos detalhes desconfortáveis. Ele assentiu, aceitando que merecia passar por isso. Você tem razão. Foi uma noite inteira. Mas não foi o que você pensa. Eu estava bêbado, estava com raiva de você, estava sendo um idiota completo. Helena estava lá, ela estava disponível, e eu usei isso para tentar machucar você. Conseguiu, murmurei. Eu sei, e me odeio por isso todos os dias. Sua voz quebrou ligeiramente. Mas a verdade é que não consegui fazer nada com ela. Passamos a noite inteira no hotel, mas eu não consegui. Não consegui ser íntimo com ela. Porque mesmo bêbado, mesmo com raiva, meu corpo sabia que você era a única pessoa com quem eu queria estar. Olhei para ele procurando sinais de mentira, mas só vi sinceridade bruta e dolorosa nos seus olhos. Então por que não me contou isso na época? Perguntei. Por que deixou que eu acreditasse que vocês... Porque eu era um covarde, disse simplesmente. Porque quando você apareceu no meu apartamento no dia seguinte, eu vi a dor no seu rosto e soube que havia perdido você para sempre. E em vez de lutar por nós, em vez de implorar seu perdão e contar a verdade, eu achei que seria mais fácil deixar você me odiar. Pelo menos assim você poderia seguir em frente. Seguir em frente? Ri amargamente. Ricardo, eu não consegui amar mais ninguém depois de você. Não consegui confiar em mais ninguém. Você não apenas quebrou meu coração, você me quebrou completamente. As palavras saíram antes que eu pudesse freá-las, mais honestas e cruas do que eu pretendia. Mas agora estavam ali, pairando no ar entre nós como uma confissão que eu havia guardado por 8 anos. Ricardo me olhou com uma expressão que misturava espanto, dor e algo parecido com esperança. Você nunca se apaixonou por mais ninguém? Tentei, admiti. Deus sabe que tentei. Mas toda vez que alguém se aproximava, toda vez que eu começava a sentir algo, meu coração se fechava, como se uma parte de mim ainda pertencesse a você, mesmo depois de tudo. Silêncio. Um silêncio tão profundo que eu podia ouvir o ruído distante do trânsito lá fora, o zumbido suave do ar-condicionado da biblioteca, os batimentos do meu próprio coração.
Mateu, Ricardo disse finalmente. Sua voz tão baixa que eu tive que me inclinar para ouvir. Se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse desfazer tudo. Mas você não pode, o interrompi. Nenhum de nós pode, e agora temos 10 dias, Ricardo, 10 dias antes de possivelmente tudo acabar. Então me diga, o que fazemos com isso? Ele olhou para mim por um longo momento, e eu vi no seu rosto o mesmo Ricardo de que me apaixonara na universidade. Aquele garoto brilhante e sensível que sonhava em salvar vidas, que me fazia rir mesmo nos dias mais difíceis, que me beijava como se cada beijo fosse o primeiro e o último. Eu não sei, disse honestamente. Só sei que não quero passar os que podem ser meus últimos dias na Terra se arrependendo de não ter pelo menos tentado consertar o que quebrei entre nós. Estendi minha mão pela mesa, parando apenas centímetros antes de tocar a sua. E se não conseguirmos? E se a dor for grande demais? E se descobrirmos que algumas coisas realmente não podem ser consertadas? Ele olhou para minha mão, depois para meus olhos. Então pelo menos saberemos que tentamos. E talvez possamos encontrar uma forma de perdoar um ao outro antes que tudo acabe. Lentamente, como se estivesse se movendo através de mel, Ricardo estendeu sua mão e tocou meus dedos. O contato foi como eletricidade, familiar e novo ao mesmo tempo. 8 anos de ausência se desfizeram em um segundo, e de repente éramos novamente Mateu e Ricardo, sentados na biblioteca, apaixonados e jovens e cheios de sonhos sobre o futuro. Só que agora talvez não houvesse futuro para ninguém. 10 dias, repeti, minha voz soando distante mesmo para mim. 10 dias, ele concordou, seus dedos se entrelaçando com os meus. E naquele momento, cercados pelo silêncio dos livros e pelo peso do fim do mundo, começamos algo que nenhum de nós conseguia nomear. Não era bem uma reconciliação. Não era exatamente um recomeço. Era algo novo. Algo nascido da urgência do tempo que se esgotava e da necessidade humana básica de não morrer sozinho. Do lado de fora, o México continuava em pânico. Do lado de fora, o meteorito Thanatos continuava sua jornada inexorável em direção à Terra. Mas ali, naquela mesa da biblioteca onde nosso amor havia nascido há mais de uma década, Ricardo e eu começamos a escrever o que poderia ser o último capítulo da nossa história. E pela primeira vez em 8 anos, eu não estava mais sozinho. Os 3 dias seguintes passaram como um sonho estranho e intenso. Ricardo e eu estabelecemos uma rotina não verbalizada. Nos encontrávamos na biblioteca todas as manhãs, compartilhávamos livros e memórias, almoçávamos juntos na cafeteria quase vazia do campus, e então caminhávamos pelas ruas da cidade observando como o mundo reagia à iminência do seu fim. Era surreal como a proximidade da morte havia mudado tudo entre nós. As feridas de 8 anos atrás ainda doíam, mas pareciam pequenas diante da magnitude do que estávamos enfrentando. Era como se o meteorito Thanatos tivesse nos dado permissão para sermos vulneráveis um com o outro novamente. Na manhã do 7º dia antes do impacto previsto, acordei no meu apartamento pequeno e bagunçado com uma sensação estranha no peito. Havia sonhado com Ricardo. Não uma memória, mas algo novo. Nós dois correndo pela praia de Acapulco, rindo como adolescentes, sem nenhuma sombra de dor ou arrependimento entre nós. Acordei com o gosto de sal na boca e uma saudade inexplicável de algo que nunca havia realmente acontecido. Cheguei à biblioteca mais cedo que o usual e o encontrei já lá, mas não na nossa mesa habitual. Ele estava na seção de astronomia, cercado por livros sobre meteoros, asteroides e eventos de extinção em massa. Quando me viu se aproximando, fechou rapidamente um dos livros, mas não antes de eu ver o título: Sobrevivência em Eventos Catastróficos. Pesquisando formas de sobreviver ao apocalipse? Perguntei, tentando manter o tom leve, mas sentindo um frio estranho na barriga. Ricardo me olhou com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Mateu, senta aqui. Preciso te contar uma coisa. O tom sério da sua voz me fez o estômago revirar. Puxei uma cadeira e me sentei ao lado dele, notando como suas mãos tremiam ligeiramente. O que foi? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse que não queria ouvir a resposta. Eu menti para você, disse sem rodeios, sobre ter tirado licença do hospital. A verdade é que eu pedi para ser transferido para a equipe de emergência que está sendo montada em Yucatán. Senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Que equipe de emergência? O governo não está divulgando publicamente para não causar mais pânico.
Mas há uma possibilidade real de que algumas áreas do México possam ser mais seguras que outras se o meteorito se fragmentar na atmosfera. Ele puxou um mapa do meio dos livros, mostrando círculos vermelhos marcados em várias regiões. Estão montando centros de atendimento médico de emergência. Eu me voluntariei. Olhei para ele sem conseguir processar completamente o que estava ouvindo. Quando você vai? Hoje à noite. As palavras dele me atingiram como um soco. Hoje à noite. Depois de 3 dias construindo. O que exatamente estávamos construindo? Depois de 3 dias me permitindo sentir algo por ele novamente, ele estava me abandonando. Novamente. Você estava planejando me contar isso quando exatamente? Minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. Eu ia te contar ontem, mas... Ele passou a mão pelos cabelos. Aquele gesto nervoso que eu conhecia tão bem. Mas eu não sabia como. E então pensei que talvez fosse melhor não dizer nada e simplesmente desaparecer. Mas eu não conseguia fazer isso com você de novo. Que gentil da sua parte, murmurei, sentindo a raiva familiar subindo pela minha garganta. Então esta é sua forma de se despedir? Me arrastar para esta biblioteca por 3 dias? Me fazer sentir coisas que eu jurei que nunca mais sentiria? E então me abandonar de novo? Não é assim, Mateo. Sua voz carregava desespero. Eu não quero te abandonar. Eu quero que você venha comigo. Silêncio. Um silêncio tão completo que eu podia ouvir meu próprio sangue correndo nas veias. Você quer que eu vá com você? Repeti lentamente, como se estivesse falando com uma criança. Sim, há espaço no programa para pessoas com habilidades úteis. Você pode escrever, eles vão precisar de alguém para documentar tudo, para contar a história se... Ele não terminou a frase, mas não precisou. Se alguns de nós sobrevivessem. Olhei para ele, realmente olhei. Vi as olheiras escuras sob seus olhos, a tensão nas suas mãos, a forma como ele se inclinava ligeiramente em minha direção como se minha resposta fosse a coisa mais importante do mundo. E de repente percebi que ele estava tão assustado quanto eu. Talvez mais. Por que você se voluntariou, Ricardo? Perguntei suavemente. Por que arriscar sua vida para ajudar estranhos quando você poderia passar os últimos dias com sua família? Ele olhou para baixo, seus dedos traçando padrões invisíveis na superfície da mesa. Porque é o que eu faço, Mateo. Sou médico. Quando as pessoas estão morrendo, eu não posso simplesmente ficar parado e assistir. Uma pausa. E por quê? Porque talvez se eu conseguir salvar algumas vidas, isso compense um pouco por ter destruído a sua. Meu coração se apertou. Durante todos esses anos eu havia pensado em Ricardo como alguém que havia seguido em frente facilmente, que havia construído uma vida perfeita sem mim. Nunca havia considerado que ele também carregava cicatrizes da nossa separação. Você não destruiu minha vida, disse, surpreso pela minha própria honestidade. Você a mudou. Talvez não da forma que queríamos, mas eu me tornei quem sou hoje por causa de tudo o que aconteceu entre nós, incluindo a dor. Ele levantou os olhos para mim e vi lágrimas não derramadas brilhando neles. E quem você se tornou é incrível, Mateo. Mesmo que você não veja isso. Como você pode dizer isso? Você mal me conhece agora. Eu conheço o suficiente. Conheço o homem que abandonou um emprego seguro para passar os últimos dias do mundo fazendo algo que ama. Conheço o homem que conseguiu me perdoar mesmo depois de tudo que fiz. Conheço o homem que ainda tem tanta gentileza no coração que consegue ver além da minha culpa e encontrar algo que vale a pena salvar. Suas palavras me desarmarão completamente. Toda a raiva que havia construído nos últimos minutos se desfez, substituída por algo mais complexo e assustador. Algo parecido com esperança. Se eu for com você, disse lentamente. O que isso significa para nós? Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse pesando cuidadosamente suas palavras. Eu não sei, admitiu finalmente. Não posso prometer que conseguiremos consertar tudo entre nós. Não posso prometer que sobreviveremos. Não posso prometer nada além de que, se estes forem nossos últimos dias, eu quero passá-los ao seu lado. Olhei ao redor da biblioteca, para os livros que haviam sido meus companheiros fiéis durante os últimos dias, para as mesas onde havíamos estudado juntos quando éramos jovens, e o futuro parecia infinito. Pensei no meu apartamento vazio, nas contas por pagar que não importavam mais, na vida pequena e segura que eu havia construído para me proteger de mais dor. Quando vocês partem? Perguntei. Às 8 da noite. Há um ônibus saindo da rodoviária central. Olhei para o relógio na parede.
Eram 2 da tarde. 6 horas para decidir se eu estava disposto a apostar minha vida e meu coração em Ricardo Cruz mais uma vez. Preciso pensar, disse, levantando-me da cadeira. Mateo, espera. Ele se levantou também, alcançando minha mão. O toque dele enviou eletricidade pelo meu braço. Eu sei que estou pedindo muito. Sei que não tenho o direito de pedir nada depois de tudo que fiz. Mas se você vier, não será apenas por mim. Será por você também. Para que você possa usar seu talento, sua voz para algo importante. Puxei minha mão gentilmente da sua. Não posso tomar uma decisão assim tão rápido, Ricardo. Preciso de tempo. Ele assentiu, embora eu pudesse ver a dor na sua expressão. Eu entendo. Vou estar na rodoviária às 7h30, só para o caso de... Eu sei onde te encontrar. O interrompi suavemente. Saí da biblioteca sem olhar para trás, meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que todo mundo na rua podia ouvi-lo. Caminhei sem direção pelas ruas da cidade, observando as pessoas passarem apressadas, cada uma lidando com o fim do mundo à sua própria maneira. Algumas lojas estavam oferecendo tudo de graça. Outras haviam aumentado os preços absurdamente. Vi uma mulher chorando em um banco de praça enquanto falava no telefone, provavelmente se despedindo de alguém distante. Vi um grupo de adolescentes rindo e bebendo como se fosse apenas mais um dia normal. Vi um homem idoso alimentando pombos com a mesma paciência de sempre, como se o meteorito fosse apenas mais uma preocupação passageira. Encontrei-me em frente à casa onde cresci, agora ocupada por uma família jovem que não me conhecia. Fiquei ali parado por muito tempo, lembrando de domingos preguiçosos com meus pais, de festas de aniversário no quintal pequeno, de todas as vezes que Ricardo havia vindo jantar conosco durante a universidade. Minha mãe adorava ele. Sempre dizia que ele trazia vida aos meus olhos. E ele ainda traz. Sussurrei para mim mesmo, surpreso ao perceber que era verdade. Durante os últimos 3 dias, eu havia me sentido mais vivo do que em anos. Mesmo com toda a dor e confusão, mesmo com o medo do fim do mundo, havia algo em estar perto de Ricardo novamente que me fazia lembrar quem eu costumava ser, quem eu ainda poderia ser. O sol estava começando a se pôr quando finalmente voltei para meu apartamento. Olhei ao redor do espaço pequeno e bagunçado que havia sido meu refúgio por tantos anos. Não havia muito ali que eu realmente amasse. Alguns livros, algumas fotos, roupas que eu raramente usava. Não havia nada que me prendesse àquele lugar. Nada que tornasse a ideia de partir dolorosa. Talvez fosse essa a verdade mais assustadora de todas. Eu não havia construído uma vida real para mim nos últimos 8 anos. Havia construído uma existência, uma rotina, um escudo contra a possibilidade de mais dor, mas não havia construído uma vida. Sentei-me na minha cama e peguei o caderno que guardava na gaveta da mesa de cabeceira. Não havia escrito nele há anos, mas ainda estava lá, esperando. Abri na primeira página em branco e, pela primeira vez em quase uma década, comecei a escrever. 9 de julho de 2025. Faltam 7 dias para o fim do mundo, e eu estou me apaixonando pelo mesmo homem que quebrou meu coração 8 anos atrás. Talvez seja a proximidade da morte que está me fazendo sentir tudo com tanta intensidade. Ou talvez seja o fato de que, quando você sabe que pode perder tudo, as coisas que realmente importam se tornam impossíveis de ignorar. Parei de escrever e olhei para as palavras na página. Elas eram verdadeiras. Mais verdadeiras do que qualquer coisa que eu havia admitido para mim mesmo nos últimos dias. Eu estava me apaixonando por Ricardo novamente. Não pelo garoto que ele havia sido na universidade, mas pelo homem que ele se tornara, pelo médico que se voluntariava para ajudar estranhos mesmo sabendo que poderia morrer, pelo homem que carregava 8 anos de culpa e ainda assim tinha coragem de pedir uma segunda chance. Continuei escrevendo. As palavras fluindo como água depois de anos de seca. Escrevi sobre medo e esperança, sobre arrependimento e perdão, sobre como o amor pode sobreviver até mesmo à traição se for forte o suficiente. Escrevi até que minhas mãos doessem e o sol desaparecesse completamente do céu. Quando finalmente parei, eram 7 horas da noite. 1 hora até Ricardo partir. 1 hora para tomar a decisão mais importante da minha vida. Olhei para o caderno cheio de palavras. Mais palavras do que eu havia escrito em anos, e soube qual era a minha resposta. Peguei uma mochila e comecei a empacotá-la com o essencial. Algumas mudas de roupa, produtos de higiene, meu passaporte
E o caderno onde acabara de redescobrir minha voz. Não precisava de mais nada. Se o mundo fosse acabar, eu queria que acabasse ao lado da pessoa que eu amava, fazendo algo que importava. A rodoviária estava caótica quando cheguei às 7h40. Famílias se despedindo, pessoas carregando bagagens desesperadamente, o som de choro e conversas urgentes ecoando pelas paredes de concreto. Procurei por Ricardo entre a multidão, meu coração batendo cada vez mais rápido conforme os minutos passavam. Finalmente o vi, parado perto da plataforma 12 olhando ansiosamente ao redor. Quando nossos olhos se encontraram, o alívio na sua expressão foi tão intenso que eu senti lágrimas queimarem meus olhos. Corri até ele, minha mochila batendo nas minhas costas a cada passo. Quando cheguei perto o suficiente, me joguei em seus braços sem pensar, sentindo-o me pegar e me girar como fazíamos quando éramos jovens. Você veio, ele sussurrou no meu ouvido, sua voz quebrada de emoção. Eu vim, confirmei, meu rosto enterrado no seu pescoço respirando o cheiro familiar da sua pele. Não posso prometer que vai dar certo entre nós, Ricardo. Não posso prometer que vou conseguir confiar em você completamente de novo, mas se o mundo vai acabar, eu quero estar com você quando isso acontecer. Ele me colocou no chão, mas não me soltou, suas mãos segurando meu rosto gentilmente. Eu vou passar o resto da minha vida provando que você pode confiar em mim, disse, seus olhos brilhando com uma intensidade que me fez tremer, mesmo que o resto da minha vida seja apenas 6 dias. Plataforma 12, ônibus para Mérida, partida imediata, anunciou uma voz pelo alto-falante. Ricardo pegou minha mão e corremos juntos em direção ao ônibus. Enquanto subíamos os degraus, olhei para trás uma última vez para a cidade do México, para a vida que estava deixando para trás. Não senti tristeza, apenas uma estranha sensação de libertação. Encontramos 2 assentos juntos no meio do ônibus. Enquanto saíamos da cidade, as luzes se espalhando como estrelas cadentes pela janela, Ricardo pegou minha mão e a segurou entre as suas. Obrigado, disse simplesmente. Por quê? Por me dar uma segunda chance. Por confiar em mim o suficiente para vir comigo mesmo depois de tudo. Olhei para nossos dedos entrelaçados pensando em como estranho era que algo tão simples pudesse significar tanto. Talvez não seja uma segunda chance, disse lentamente. Talvez seja uma primeira chance para quem nos tornamos agora. Ele sorriu. O primeiro sorriso genuinamente feliz que eu via dele desde nosso reencontro na biblioteca. Eu gosto dessa ideia. Apoiei minha cabeça no seu ombro, sentindo o movimento suave do ônibus me embalando. Lá fora, o México passava pela janela em uma sequência de luzes e sombras. Lá em cima, invisível mas sempre presente, o meteorito Thanatos continuava sua jornada em nossa direção. Mas pela primeira vez em 8 anos eu não estava fugindo de nada. Estava correndo em direção a algo, em direção a uma possibilidade, em direção ao amor. Mesmo que durasse apenas 6 dias, seria real, seria nosso. E talvez, no final, fosse isso que importava. Não quanto tempo tínhamos, mas como escolhíamos usar esse tempo. Fechei os olhos e deixei o movimento do ônibus me levar em direção ao desconhecido. Minha mão segura na de Ricardo. Meu coração finalmente aberto para a possibilidade de que algumas histórias de amor merecem um segundo final. Mérida estava irreconhecível quando chegamos na manhã seguinte. A cidade colonial que eu visitara uma vez na adolescência havia se transformado em um centro de operações de emergência. Caminhões militares circulavam pelas ruas, tendas médicas brotavam nas praças históricas, e o ar vibrava com uma energia de urgência controlada, que me lembrava os filmes de guerra que costumava assistir com meu pai. Ricardo me conduziu através do labirinto de barracas e equipamentos até uma tenda grande marcada com uma cruz vermelha. Lá dentro, dezenas de médicos, enfermeiros e voluntários se moviam com eficiência militar, preparando suprimentos e organizando protocolos de emergência. Dr. Cruz, uma mulher de cabelos grisalhos e jaleco branco, se aproximou de nós, seus olhos rapidamente avaliando minha presença. Chegou na hora certa. Precisamos de você na reunião de briefing em 5 minutos. Doutora Santos, este é Mateu Nava, Ricardo disse, sua mão tocando gentilmente minhas costas. Ele é o escritor que mencionei. Vai documentar nossa operação. A mulher me estendeu a mão com um sorriso cansado, mas genuíno. Bem-vindo ao que pode ser o último posto avançado da humanidade, Sr. Nava. Espero que tenha uma boa caneta.
Durante as próximas horas fui integrado à operação com uma eficiência impressionante. Recebi um crachá de identificação, um kit básico de suprimentos de emergência e um pequeno gravador digital para registrar testemunhos. Meu trabalho seria documentar não apenas os procedimentos médicos, mas as histórias das pessoas que chegavam buscando refúgio, suas esperanças, medos e as formas como estavam, lidando com a possibilidade do fim de tudo. Ricardo estava constantemente ocupado, correndo entre reuniões de estratégia e preparações médicas. Víamos um ao outro apenas durante as refeições rápidas e as poucas horas de sono que conseguíamos roubar. Mas mesmo com todo o caos ao nosso redor, havia uma intimidade crescente entre nós. Pequenos toques quando passávamos um pelo outro no corredor, olhares que duravam um segundo a mais que o necessário, a forma como ele sempre salvava um lugar para mim durante as refeições. Na segunda noite em Mérida, 4 dias antes do impacto previsto, finalmente tivemos nossa primeira conversa real desde a chegada. Estávamos sentados do lado de fora da tenda principal, olhando para as estrelas que ainda brilhavam tranquilamente no céu, alheias ao drama humano se desenrolando abaixo. Como foi seu primeiro dia documentando o fim do mundo? Ricardo perguntou, sua voz carregando um humor sombrio. Surreal, respondi honestamente. Entrevistei uma família que dirigiu 16 horas direto desde Chihuahua, porque o pai leu em algum blog que Yucatán seria mais seguro. Entrevistei um casal de idosos que se casou há 60 anos e disse que se o mundo vai acabar, pelo menos vão morrer onde se conheceram. E entrevistei uma menina de 8 anos que desenhou uma imagem do meteorito com asas de anjo, porque a mãe dela disse que talvez ele viesse para levar todo mundo para o céu. Ricardo ficou em silêncio por um momento, digerindo isso. E você? Como está lidando com tudo isso? Era uma pergunta simples, mas que cortou direto ao centro de tudo que eu estava sentindo. Eu não sei, admiti. Às vezes parece completamente irreal, como se estivéssemos todos participando de algum exercício elaborado de simulação. Outras vezes a realidade me atinge como um caminhão e eu fico paralisado pensando que em 4 dias tudo pode simplesmente acabar. E nós? Perguntou suavemente. Como você está lidando com nós? Virei para olhá-lo, estudando seu perfil na luz suave que vinha da tenda. Essa é a parte mais estranha de todas. Em meio a todo esse caos, estar perto de você novamente é a única coisa que faz sentido. Ele virou para me encarar e mesmo na penumbra eu podia ver a intensidade nos seus olhos. Mateu, eu preciso te dizer uma coisa. Algo que deveria ter dito há 8 anos. Meu coração acelerou. O que é? Eu te amo. Nunca parei de te amar. Nem por um dia sequer em todos esses anos. As palavras saíram em uma torrente, como se ele as tivesse guardado por tanto tempo que não conseguia mais contê-las. Eu sei que não tenho o direito de dizer isso. Sei que machuco você de uma forma que talvez nunca se cure completamente. Mas se vamos morrer em 4 dias, eu não posso partir sem que você saiba que tudo que sou, tudo que me tornei foi moldado pelo amor que sinto por você. Senti lágrimas queimarem meus olhos. Durante anos eu havia fantasiado sobre ouvir essas palavras dele. Havia imaginado como me sentiria, o que diria em resposta. Mas agora que o momento havia chegado, descobri que não havia palavras suficientes para expressar a intensidade do que estava sentindo. Em vez de falar, me inclinei e o beijei. Foi diferente dos beijos da nossa juventude. Havia urgência, sim, mas também uma profundidade que só vem com a maturidade e a dor. Era o beijo de 2 homens que haviam perdido um ao outro e se encontrado novamente às portas do apocalipse. Era desesperado e gentil, familiar e completamente novo. Quando finalmente nos separamos, Ricardo apoiou sua testa na minha, nossos narizes se tocando, nossa respiração se misturando no ar noturno. Eu também te amo, sussurrei contra seus lábios, e isso me apavora completamente. Passamos a noite conversando sobre tudo e nada. Nossos medos sobre o meteorito, memórias da universidade, como nossas vidas haviam se desenrolado nos anos de separação, nossos arrependimentos e esperanças. Quando o sol nasceu, estávamos deitados na grama ao lado da tenda, minha cabeça no peito dele, ouvindo o som constante do seu coração. 3 dias, murmurou Ricardo, seus dedos percorrendo meu cabelo. 3 dias, repeti. Os próximos 2 dias passaram em uma névoa de atividade frenética. Mais pessoas chegavam a cada hora.
As tensões estavam aumentando e os recursos ficando escassos. Eu continuava documentando, mas minhas anotações estavam se tornando mais pessoais, mais reflexivas. Não era mais apenas sobre as outras pessoas. Era sobre nós. Sobre como o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais impossíveis. Na véspera do impacto previsto, tudo mudou. Acordei sozinho na nossa pequena tenda compartilhada, o espaço ao meu lado frio e vazio. Ricardo havia saído mais cedo para uma reunião de emergência, mas isso não era incomum. O que era incomum era a atmosfera de pânico controlado que permeava todo o acampamento quando saí da tenda. Encontrei Ricardo no centro de comando improvisado, cercado por outros médicos e oficiais militares, todos olhando para uma tela de computador com expressões sombrias. "O que está acontecendo?" perguntei, tentando me aproximar. "Mateu." Ricardo se virou e vi imediatamente que algo estava muito errado. "Precisamos conversar." Ele me conduziu para fora da tenda, longe dos outros. Suas mãos estavam tremendo quando segurou meu rosto. "O meteorito se fragmentou", disse sem preâmbulos. "Os cientistas conseguiram fazer alguns cálculos preliminares. A maior parte vai impactar no Oceano Pacífico, mas há fragmentos menores que vão atingir a costa oeste do México." Senti um alívio momentâneo. "Então não vai ser o fim do mundo? Vamos sobreviver?" A expressão no rosto dele me disse que não era tão simples assim. Sim e não. O impacto principal não vai extinguir a humanidade, mas os tsunamis resultantes vão ser devastadores. E há algo mais. O quê? Um dos fragmentos maiores está vindo diretamente para Yucatán. Nossa área não vai ser segura. Estão evacuando todo mundo para abrigos subterrâneos na Guatemala. Temos 6 horas para chegar lá. Meu mundo começou a girar. 6 horas? Mateu, escuta. Suas mãos apertaram meu rosto gentilmente. Há espaço limitado nos transportes de evacuação. Prioridade para a equipe médica essencial e suas famílias imediatas. Eu consegui um lugar para você porque você é meu. Porque nós somos... Porque nós somos o quê, Ricardo? A pergunta saiu mais agressiva do que eu pretendia, mas a situação toda estava me deixando desesperado. Porque eu te amo e não posso te deixar para trás de novo, disse com uma honestidade crua que me deixou sem palavras. E as outras pessoas? Os refugiados que vieram para cá buscando segurança? Ricardo desviou o olhar. Nem todo mundo vai conseguir lugar nos transportes. Eles estão fazendo o melhor que podem, mas não é suficiente. Senti náusea subindo pela minha garganta. Ricardo, há famílias inteiras aqui, crianças, idosos. Como podemos simplesmente abandoná-los? Não temos escolha, Mateu. Se ficarmos, vamos morrer. Todos nós. Olhei ao redor do acampamento, vendo as centenas de pessoas que haviam depositado sua fé na promessa de segurança que este lugar representava. Pensei na menina de 8 anos que desenhou o meteorito com asas de anjo. Pensei no casal de idosos que se casou há 60 anos. Pensei na família que dirigiu 16 horas desde Chihuahua. Eu não posso ir, disse, as palavras saindo antes que eu pudesse pensar completamente sobre elas. O que você quer dizer? O rosto de Ricardo empalideceu. Eu não posso abandonar essas pessoas, Ricardo. Elas vieram aqui porque alguém prometeu que estariam seguras. Se não há lugares suficientes nos transportes, então eu vou ficar e ajudar a organizar abrigos alternativos. Ou pelo menos vou estar aqui para documentar suas últimas horas, para garantir que suas histórias não sejam esquecidas. Mateu, não. Sua voz quebrou. Por favor, não faça isso. Não novamente. Não novamente o quê? Não me deixe ter que escolher entre você e fazer o que está certo. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Há 8 anos eu escolhi errado. Escolhi a covardia em vez do amor. Se você ficar, eu vou ter que ficar também e nós dois vamos morrer. Então fique, disse suavemente, tocando seu rosto molhado. Fique e me ajude a cuidar dessas pessoas. Seja o médico que você sempre sonhou em ser. Você está me pedindo para cometermos suicídio juntos. Estou pedindo para vivermos de acordo com nossos valores, mesmo que isso signifique morrer por eles. Ricardo me olhou por um longo momento e vi o momento exato em que ele tomou sua decisão. Seus ombros se endireitaram, sua expressão se tornou determinada. Está bem, disse finalmente. Se vamos morrer fazendo a diferença. As próximas horas foram as mais intensas da minha vida. Ricardo convenceu metade da equipe médica a ficar e ajudar a organizar abrigos improvisados nas estruturas mais sólidas de Mérida.
Eu coordenei a distribuição de suprimentos e ajudei as famílias a se estabelecerem nos prédios mais seguros da cidade. Quando finalmente tivemos um momento para respirar, estávamos sozinhos no último andar de um edifício colonial convertido em abrigo, olhando pela janela para o céu, que começava a mostrar os primeiros sinais dos fragmentos do meteorito entrando na atmosfera, riscos brilhantes de luz cortando a escuridão como lágrimas de fogo. Você tem algum arrependimento? Perguntou Ricardo, sua mão entrelaçada com a minha. Apenas um, respondi, virando para olhá-lo, que levamos 8 anos para chegar a este momento. Ele sorriu, o mesmo sorriso que me fez se apaixonar por ele há mais de uma década. Melhor tarde do que nunca. O primeiro fragmento atingiu a Terra cerca de 50 quilômetros a nordeste de Mérida, às 11h47 da noite. O chão tremeu como um terremoto, as janelas vibraram, e o céu se iluminou como se fosse meio-dia. Crianças choraram, adultos rezaram, e eu segurei Ricardo como se minha vida dependesse disso. Mas não morreu ninguém nessa noite. O segundo impacto veio 3 horas depois, mais próximo desta vez. Algumas construções mais frágeis desabaram, mas nossos abrigos resistiram. Ricardo correu para ajudar os feridos, enquanto eu continuei documentando, escrevendo até que minha mão doesse. Quando o sol nasceu, descobrimos que havíamos sobrevivido à primeira noite, e então a segunda, e a terceira. Os fragmentos do meteorito haviam causado devastação significativa, mas não o apocalipse total que havíamos temido. O mundo não havia acabado. Havia apenas mudado para sempre. Durante as semanas que se seguiram, conforme as equipes de resgate chegavam e começávamos a reconstruir, Ricardo e eu nos tornamos inseparáveis. Não apenas como parceiros românticos, mas como colaboradores em algo maior que nós mesmos. Ele tratava feridos enquanto eu documentava histórias de sobrevivência e resiliência. 3 meses depois do impacto, estávamos sentados na mesma biblioteca da universidade onde tudo havia começado, mas desta vez não estávamos sozinhos. Ao nosso redor, dezenas de sobreviventes haviam vindo para uma sessão de leitura do livro que eu havia escrito sobre nossa experiência. 10 dias para o fim. Uma história de amor no apocalipse. Nunca pensei que nosso final feliz envolveria quase morrer em um impacto de meteorito. Ricardo sussurrou no meu ouvido, enquanto eu me preparava para ler o último capítulo. Quem disse que este é nosso final feliz? Respondi sorrindo. Isso é apenas o começo. Abri o livro na última página e comecei a ler as palavras que havia escrito para concluir nossa história. O mundo não acabou em 10 de julho de 2025, mas o mundo que conhecíamos sim. E talvez isso não tenha sido uma tragédia, mas um recomeço. Às vezes precisamos quase perder tudo para descobrir o que realmente importa. Às vezes precisamos enfrentar o fim de tudo para encontrar nossa verdadeira razão de viver. Ricardo e eu não salvamos o mundo, mas salvamos um ao outro. E no processo descobrimos que o amor real, verdadeiro, que sobrevive à traição e ao tempo e até mesmo ao apocalipse, pode ser a coisa mais poderosa do universo. Hoje, 1 ano depois do que ficou conhecido como o evento Thanatos, Ricardo trabalha em uma clínica que fundamos juntos para ajudar os sobreviventes do impacto. Eu escrevo histórias reais de pessoas reais que encontraram esperança nos escombros do quase fim do mundo. E toda noite antes de dormir, eu olho para o céu e agradeço ao meteorito que quase nos matou, porque foi preciso a ameaça de perder tudo para eu finalmente ter coragem de reconquistar a única coisa que sempre importou. O amor não precisa ser perfeito para ser eterno. Só precisa ser forte o suficiente para sobreviver ao fim de tudo. E o nosso é. Fechei o livro e olhei para Ricardo, que estava me observando com aquela expressão de admiração e amor que me fazia sentir como se pudesse conquistar o mundo. Ao nosso redor, o público aplaudia, mas tudo o que eu podia ver eram seus olhos brilhando de orgulho. Eu te amo. Articulei silenciosamente. Eu te amo mais. Ele articulou de volta. E naquele momento, cercado por pessoas que haviam sobrevivido ao impossível, sentado ao lado do homem que quase perdi 2 vezes e agora nunca mais perderia, eu soube que algumas histórias de amor realmente merecem um segundo final. Ou melhor ainda, um novo começo, que dura para sempre. Fim. O amor verdadeiro não é perfeito. É resiliente. Não é sobre nunca machucar um ao outro, mas sobre escolher se curar juntos. E às vezes,
Leva quase o fim do mundo para descobrirmos isso.